Ok, estamos no ar. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos trazendo para vocês o nosso canal Brasil para Todos. Estamos aqui hoje, nessa segunda-feira, dia 4, trazendo um assunto muito relevante aí, muito importante e muito triste da nossa história do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a questão da 31 de Tá março. ruim pra 31 de caramba. março, 57 anos do golpe militar de 1964. É um tema que, infelizmente, a gente não pode Muita deixar troca. esquecido, porque é um tema que trouxe aí um descontrole aí na democracia do Brasil. Estamos aí hoje para ajudar nesse debate, primeiramente agradecendo a todos que estão participando e todos que estão sempre acompanhando o nosso canal Brasil para Todos. Trazemos aí um novo formato de live, de programação, e trazendo esse assunto aí para vocês. Temos aí na presença hoje do Vitinho ali no comando técnico, aí dá um oi aí pro Olá, Vitinho, gente, tudo bem? né? Temos aí o camarada Josué, também filiado ao PCdoB aí, grande formador de opinião. Tudo bom, Josué? Tranquilo? Tá. Tranquilo, Josué? Dá o teu boa noite para a galera aí, Josué. Ô, Josué, tá escutando? Tá na boa aí? Josué, tá ouvindo? Josué? Josué? Josué deve estar desligado o microfone. E aí, Luizinho, tranquilo para você, meu camarada? Muito Tranquilo, serviço aí boa noite a hoje? todos. Só Boa na noite a todos correria? aí. Aham. Bora correr. Boa Mas, noite a todos e a todas aí. imagino, segunda-feira é complicado, é pânico. Complicadinho. Grande mestre Alexandre, o mestre Alexandre também fará a sua participação junto com nós hoje aí e vai trazer o seu conhecimento aí, a sua opinião, vai trazer aí para nós aí o que ele pensa sobre infelizmente, esse momento triste da nossa história, que é a questão da ditadura, 31 de março, 64. 57 anos do golpe Sim, militar, agora sim. 64. Tudo bom contigo, Alexandre? Tudo bom, Tudo Alexandre? bem, amigos? Tranquilo? Aham. Tranquilo. Tema Deve ser mais uma. importantíssimo, né? Acho que é Aham. importante sempre rememorar essa história, o que aconteceu com o país naqueles anos, para que as pessoas não percam essa memória, não deixem, não caiam em, em chamados saudosistas, né? Com encantamento do passado, né? Acho que é um encantamento que não é apropriado, na minha opinião. Por isso que é importante discutir essa questão. Companheiro Alexandre? Oi, Vitor. Então, pode ir. É isso mesmo, Alexandre. Tu tá mais ou menos em cima em cima do que a gente vai conversar e bem lembrado das tuas palavras. E aí, Josué? Tá na escuta aí? O Josué? Oi, Josué. Abre o teu microfone, Josué. Oi. Josué tá com esse problema aí na parte técnica aí. Tá escutando bem aí, Lizinho? Estou escutando bem. Tá escutando bem aí, Tio? Oi, Vitor. Tá escutando? Eu estou escutando, Vitor. É? Eu acho que é só o Josué lá que tá meio, tá meio forte. Tá escutando, Vitor? Oi, Vitor. Eu escuto bem também. É? Uhum. Acho que é o Josué e o Vitinho aí que tá. É o Josué e o No... Vitor que tá. Aham.
O Josué está carregando. Está carregando aí? Oi? Tá. Do E aí, negócio. Josué? Tá meio falhado. E aí, e agora? Tá escutando bem, Josué? Agora eu tô te ouvindo. Sim. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Então, estou escutando. Beleza, então. Eu acredito que todos já estão escutando. Vitinho está escutando aí, Vitor? Então tá bom. Josué, Oi. Oi. pode falar. Oi? Então, beleza, então. Vamos começar pelo tema do dia de hoje, como eu estava citando aí. Felizmente é um tema, né, que nos entristece muito, que é um tema que é da história do nosso Brasil. Infelizmente, é uma data que aconteceu no dia 31 de março, né, 64, que foi o golpe militar, entendeu? A gente vai trazer esse debate sobre, na segunda-feira, que é um dia comprometido, então foi se dado no dia, começou no dia 31 de março de 64 e se realizou, mesmo se oficializou no dia 1º de abril, mas que teve início dia 31 de março de 64. A gente comenta sobre isso aí, sobre a questão que, infelizmente, aí aconteceu, sobre a questão um governo legítimo que foi empossado, o governo João Goulart, que infelizmente teve que fazer a sua renúncia, teve que, por cima de muita pressão, e foi esmagado pela ditadura militar. Então, a gente vê que nos entristece muito, nos dias de hoje, muita gente aí adorando, e muita gente aí batendo palma, e muita gente se vangloriando aí sobre a questão do fim da democracia e aplaudindo a ditadura. Então, é isso aí. A gente está trazendo esse tema para vocês, um tema importante, né? Onde que a ditadura se sobrepôs à nossa Constituinte e à nossa democracia. É um tema que, como eu disse, um tema que nos entristece muito, né? E aí onde o tema que naquele momento aconteceu a restrição de liberdade de pensamento, repressão aos opositores daquele regime ditatorial, aquele regime sufocador na época, e a gente vê que foi um momento que, infelizmente, a censura se fez valer, a repressão a qualquer tipo de movimento que fosse ao contrário daquele movimento de ditadores que tomaram o poder pelas forças das armas, entendeu? Então, é o assunto do dia de hoje. E a gente, infelizmente, aí a gente tem hoje, na nossa direção do nosso país, um presidente que faz coro e um presidente que faz coro, um presidente que a gente vê que incentiva, até hoje, 2021, atos desse tipo. A gente viu em 2016, infelizmente, quando se foi dado o golpe sobre uma presidente eleita legitimamente, Dilma Rousseff, e foi dado o golpe, o próprio presidente hoje, que está totalmente fora do controle como deveria ser um presidente da República, né? Em todas as questões, na parte econômica, na parte social, na parte sanitária. Naquele dia daquela Assembleia, onde se destituiu uma presidente legítima, que deu um salve lá e homenageou ao Coronel Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra, entendeu? Faz parte de uma das vergonhas nacional que nós temos com esse presidente que está aí. Então, a gente vai passando aí
por ter que passar por cima de tudo isso aí, vendo um presidente saudar um torturador, né? E ser o torturador, e esse ser o ídolo do presidente Bolsonaro, né? Um cara que trabalhou, né? Usou do sadismo, da crueldade, da maldade, né? E sendo que foi feito, na época, até tortura sobre crianças. Então, esse é o coronel Carlos Alberto Ustra, né? Brilhante na ideia desse incompetente e desse presidente que está aí. Isso aí faz a gente ver que, infelizmente, o nosso país tem uma história triste para contar. E hoje também a gente não pode, camarada Luizinho, camarada Vitinho, camarada Josué, camarada Alexandre, né, deixar também de repassar a responsabilidade, né? Naquela época, muita coisa, infelizmente, se fez esquecido, né? Muitos bravos companheiros que lutaram pela ditadura, bravos companheiros contra a ditadura, infelizmente padeceram, foram perseguidos, sumiram, e até hoje ninguém sabe aonde estão, né? Nem seus familiares tiveram o direito de velar, de sepultar essas pessoas, né? Esses guerreiros que lutaram contra a ditadura e sempre a favor da democracia e da Constituição. Então, só que naquela época tudo se apagou, infelizmente se apagou no quesito aí que a gente não sabe o fim deu cada lutador desses, mas a gente não pode hoje também deixar de responsabilizar as atuais Forças Armadas Nacional. Infelizmente também nós temos um presidente aí genocida, um presidente que está trazendo uma vergonha como nunca antes. Nunca antes nosso país esteve tão abaixo de críticas, abaixo de reprovação, tantas críticas feitas pela atuação desse presidente, principalmente na parte sanitária e na condução na pandemia, né? Então, esse exército que está aí, sim, que infelizmente as Forças Armadas que está aí hoje, a gente vê que não vê, né, por parte deles aí uma ação maior que impeça essa questão aí desses avanços, desses fretes do governo Bolsonaro com a volta do regime militar contra a volta da ditadura. Então, esse exército que está aí, né, eu tenho certeza que não é o exército que representa o povo, mas esse exército que está aí, as Forças Armadas que está aí, não pode deixar de ser responsabilizada por fazer vistas grossas, camaradas, sobre essa questão que está aí, né? Então, é isso aí. Eu acho que a minha palavra inicial é essa aí. São um tema que a gente vai trazer hoje, essa questão do golpe de 64. Eu tenho certeza que os outros camaradas que estão aí vão também fazer uma fala. E o nosso tema de hoje é esse aí. Eu queria falar com o companheiro Luizinho. Luizinho, o que você pode dizer desse momento triste aí sobre que é da nossa nação aí, onde que foi feito aí um ataque à nossa democracia, à nossa Constituição, meu querido? Bom, boa noite a todos, né? Iniciar dizendo que ditadura nunca mais, né? O país, quando ele sai de um regime que foi o regime militar, que é um regime antidemocrático, que não existe democracia nesse regime, e a gente sabe que muitos camaradas tombaram na década de 60 para nos dar a liberdade hoje, para as nossas críticas a qualquer governo, a qualquer político, seja deputado, senador, prefeito, vereador, a qualquer instituição, hoje nós temos essa liberdade. E no regime militar não tinha essa liberdade, né? Nós não tínhamos a liberdade de contrapor o que nós pensávamos na política do governo na época. Estava ferrado, meu amigo. Estava frito. Não tinha conversa. O que prevalecia no regime militar é o pensamento dos caras. Né? A gente estudava antigamente, eu lembro, a questão religiosa, a questão
OSPB, que tinha na época, né, Organização Social e Política do País, e nos livros tinha aquilo que eles queriam, que eles colocavam aquilo que eles achavam que estava correto, né? E criaram uma coisa de comunista não presta, é tudo bandido, né? Entendeu? E até hoje esse presidente ele tenta fazer esse debate da década de 60, que é uma caça aos comunistas. De vez em quando ele vem com essa conversa mole. Ele não sabe diferenciar os partidos, qual é o partido que é comunista, qual é o partido que é socialista ou não é. Para ele, todos os partidos de esquerda são comunistas. Então, ele, politicamente, é horrível, né? Nessa análise de diferenciar os partidos. Eu repito, ditadura nunca mais. O país tem que ir para frente. Né? A gente precisa sempre estar combatendo esse tipo de coisa. Existe uns malucos aí que gostam da ditadura, que dizem amém para tudo, né? Que não consegue questionar nada, né? Que é o gado aí do Bolsonaro, né? Esse povo aí, para eles, o regime militar foi muito bom. Nós sabemos também que no regime militar as coisas também não foram uma maravilha. Né? Podemos falar da corrupção passiva. Existia corrupção passiva no regime militar, todo mundo sabe disso. Muita gente ficou rico. Grande, né? E o Vitor tocou no assunto na questão da presidente Dilma, que levou um golpe em 2016, com a anuência de quem? Das Forças Armadas, do regime militar. E por trás disso tudo vem quem? O STF, o Judiciário, essa mídia burguesa que nós temos aí, né? Todos eles vieram para dar o golpe numa presidente eleita legitimamente. E não conseguiram provar nada contra a Dilma. Né? Logo em seguida que o Temer assume, o que o Temer faz também? Faz a mesma coisa, ele dá a pedalada fiscal e ninguém faz nada. Bolsonaro dá a pedalada fiscal todo dia, toda hora. E ninguém faz nada. Por que ninguém faz nada? Porque está todo mundo levando o seu troquinho, todo mundo ganhando seus interesses. Todo mundo está ganhando por trás. E a miséria aumentou, a pobreza aumentou, o desemprego aumentou. E esse é o regime militar. Né? Os caras deram um golpe num país em 2016, em pleno século XXI, sem dar um tiro. Não foi igual foi em 1964. O país levou um golpe. E hoje nós temos aí 22 ministérios do governo Bolsonaro, são 22 militares que estão no comando. Tem militar até no STF, dentro do Judiciário, comandando os ministros. O que o cara deve falar, o que o cara não deve falar. Esse dia eu vi uma fala do ministro da Saúde, onde uma funcionária do governo foi cochichar no ouvido do ministro para dizer para ele que ele tinha que falar. Tamanho que é o caso, né? Então a gente vive num regime militar hoje. Só que, lógico, não é igual como era antigamente, mas nós estamos num regime militar. Teve uns meninos aí que foram presos aí em Brasília, não sei onde aí, porque fizeram um comentário contra o presidente da República. Né? E o Bolsonaro, ele fica pleitando ali, fica ali namorando o regime militar, vamos dar o golpe, não vamos dar o golpe, trocou os membros das Forças Armadas para ver o que ele faz, ele fica namorando, ele vai indo e vai vindo. O problema do governo atual é que ele não tem força para dar o golpe. E hoje ninguém mais aceita o regime militar do país. Não dá. Na era da informática, na era do celular, na era das redes sociais, né, na era das informações via redes sociais, internet, como é que o cara vai botar um regime militar nesse país? Né? Ele vai ter que fechar todas as instituições, STF, Congresso, né? Acabar com as redes sociais. E é muito complicado para ele dar o golpe hoje no país e botar o regime militar. Mas que ele tenta, ele tenta. Né? E nós não temos muito que comemorar no dia 31 de março, como o presidente da República fez, em comemorar o regime militar. O povo que gosta do regime militar é esse povo da idade do Bolsonaro aí. Vamos aí. As pessoas que se deram bem no regime militar. E quem lutou contra, para que as pessoas tenham liberdade. Que o jovem hoje possa falar, possa comentar, possa criticar o seu prefeito, o seu vereador, o seu governador, o seu presidente da República, nós devemos àquelas pessoas que tombaram na luta da democracia nesse país, que o regime militar não gostaria. Eu sou contra o regime militar, não defendo, e repito, para encerrar minha fala, espero ter passado alguma informação, ditadura nunca mais.
O país precisa avançar. Nós precisamos de democracia, né? É bom com democracia ou é ruim com democracia? Não importa. O importante é que a gente tenha direito à nossa palavra, né? O nosso pensamento, as nossas críticas. Democracia é bom. Bom para todo mundo. Todo mundo pode se manifestar contra ou a favor. Certo, companheiro? Muito obrigado. É isso aí, Luizinho. Bem colocadas as suas palavras aí. É isso aí mesmo. A ditadura, como se realizou lá atrás, e como sendo fonte de namoro do governo Bolsonaro para que novamente venha fazer aí o caminho para que a nação brasileira passe por tudo isso e novamente, eu acredito que é totalmente pernicioso e desprezível. Então, precisamos, sim, sempre ter essa chama acesa aí contra todos esses atos aí, todas essas insinuações feitas pelo atual governo Bolsonaro, para que a gente seja ferramenta, seja fonte para que a gente não volte nunca mais à ditadura. Temos aí o companheiro Josué. Josué, quer dar uma palavrinha para nós aí, meu querido, desses tempos sombrios que a gente passou no Brasil aí sobre a questão do golpe militar de 64? Josué, abre os teus microfones e pode falar, Josué. Nunca vai acontecer, né? Pode falar. Tá aberto. Pode falar. Fala, meu querido. Então, desse governo que está aí agora, estou falando. Primeiramente, boa noite para todo o povo curitibano, nação brasileira que está aí curtindo agora nessa live que nós estamos fazendo aí, assistindo um assunto muito importante para o país, né? Mas isso aí, eu creio que isso aí nunca vai acontecer com esse governo que está aí, porque não tem competência de governar o país, os ministérios dele é tudo da área, né? E eu que isso aí, esses geomicidas que apoiam um governo responsável desse aí, né? Um cio que nunca passou pela ditadura na época, né? Como a gente já é de idade, tudo, a gente já passou por isso, mas a gente nunca vai aceitar essa conduta desse governo aí para voltar o regime militar. Nunca. Então nós temos que ter a nossa democracia, que hoje praticamente nós não tem democracia nesse país. A democracia que tem nesse país é a democracia de bandido, quadrilha desse Bolsonaro sem vergonha que está aí, que não consegue governar o país pela irresponsabilidade dele, né? E no caso, igual tá no caso da saúde nossa, que virou em colapso, quem diria que o nosso país ia passar por isso hoje? Então isso é uma calamidade pública, né? Um genocídio de um governo desse irresponsável pelo povo, né? Ainda quer que abra os comércios, ainda tem que abrir tudo, não sei o quê, o povo tem que trabalhar como? Com uma epidemia dessa, colocar a vida das pessoas em risco de volta? Isso não existe. Ele tem que fazer como o governo, o presidente dos Estados Unidos, que paga benefício, né, de bom valor à população lá, que hoje praticamente por cada pessoa, se você for fazer, hoje é 8 mil reais o valor do benefício, enquanto que a gente pega uma miséria de um dinheiro aqui que não dá para comprar nada, infelizmente, tudo caro por causa desse governo aí e o ministro da economia dele, que é o Paulo Guedes, né? Então ninguém consegue sobreviver, que até, inclusive, eu quero entrar que sobre a Band está combatendo a fome, que é um grande projeto que a rede de televisão, a Bandeirante, está fazendo hoje para o país aí, combatendo essa fome, destruindo cesta básica. Agora, vê se esse governo pensa nisso. Você vê que a nossa saúde, nem investir na nossa saúde, um governo desse não consegue investir nada. Procurar contratar médicos, enfermeiros, que eu repito aqui de volta, né, nos anteriores das outros programas que nós tivemos aí, e hoje praticamente nós está difícil conviver nesse país com esse governo que está aí. Então é isso que eu tenho, mas sobre o regime militar, nunca. Nós temos que
que lutar por isso. O povo quer ter sua liberdade, né, de expressão, porque é a vida, ter uma democracia de lei dentro desse país, é coisa que nós não temos, né? Então é isso que eu deixo aí a todos os ouvintes que tá ouvindo essa noite nós aí, eu deixo aqui o meu abraço para todos. É isso então, meus amigos, camaradas. Valeu, Josué. Boas palavras do Josué, citando aí um pouco também do governo Bolsonaro e a sua incompetência em lidar com assuntos e questões tão importantes aí que estão fazendo uma diferença pelo lado negativo aí da condição do nosso país e trazendo aí a sua completa incompetência aí de fazer um governo para todos os brasileiros. Estamos aí hoje aqui no Brasil para Todos, aí, trazendo o tema 31 de março, 57 anos do golpe militar, né, de 1964. E estamos aí, o nosso tema de hoje aqui no nosso canal. Amanhã com temas novos. Agradecer o pessoal que está curtindo, o pessoal que acompanha nossas lives. Estamos aí todo dia procurando trazer um pouquinho do debate, mudamos o sistema do nosso programa, trazendo um assunto por dia, uma pauta por dia. E estamos aí, aceitando comentário do pessoal, crítica construtiva. Quem quiser trazer algum tema para a gente fazer o diálogo e participar da nossa live, será uma honra. Trazer o companheiro Vitinho aí, fazer uma fala aí, Vitor. Tá na escuta, Vitor? Oi? Tô na escuta. Que tu poderia dar o teu ponto de vista aí sobre esse momento tão difícil que o nosso Brasil passou na época do golpe militar e a postura aí de ditadura no formato de governar aí? Poderia dar o teu parecer aí, Vitor? Qual que é o teu pensamento? Sim. Então, na época, essa questão da ditadura militar, eu já nasci na época que o país aqui, o Brasil, já era já estava no seu regime democrático, né? Então, o que eu aprendi sobre o regime militar, eu aprendi na escola, sabe? E eu tenho, graças a Deus, que a forma como foi abordada essa questão do regime foi sempre mostrando todo o lado negativo que aconteceu durante esse período tão sombrio da nossa história, né? Do regime do regime militar, né? Começou em 31 de março de 1964 e durou 21 anos. Foi um período que, pelo que eu acompanhei, por relatos até mesmo de familiares, de amigos que viveram esse período, foi um período que foi muito limitado, especialmente na questão das manifestações públicas, manifestações artísticas. Você não podia sequer fazer críticas ou investigar o governo e a corrupção que acontecia na época. Não havia esse tipo de investigação. Falam tanto que durante o regime militar não havia corrupção, mas não havia investigação, não havia formas da gente saber o que de fato acontecia, né? Acontecia esse tipo de coisa, sabe? E eu acho muito curioso, eu acho muito triste quando eu vejo pessoas que defendem, que de alguma forma conseguem celebrar esse tipo de coisa, esse período tão sombrio do nosso país, esses 20 anos, sabe? Eu fico imaginando que você não podia fazer críticas abertamente ao governo, você não podia se manifestar livremente, não podia criticar. Então, eu acho um período, poderia dizer, lamentável da nossa história, do nosso país. E o pior de tudo é quando eu vejo como figuras do governo Bolsonaro, como esse general Braga Neto, que assumiu recentemente o Ministério da Defesa, depois que se não me engano, eu não vou lembrar agora o nome exato do último ministro da Defesa que caiu, mas ele caiu essa semana por justamente não querer embarcar nessa aventura do Bolsonaro, dessa aventura de tentar dar um golpe, de decretar estado de defesa aqui no Brasil, porque para quem não está acompanhando as notícias, as últimas notícias, especialmente as notícias da última semana, o Bolsonaro ele estava discutindo com o gabinete dele, com o pessoal lá do Palácio do Planalto, estava querendo decretar estado de defesa para dar um jeito de coibir esses lockdowns, tentar sabotar medidas mais enérgicas na pandemia, sabe? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo e tudo mais, a gente fica meio assustado, sabe? E o pior de tudo, esse general novo, né, o general Braga Neto, que assumiu o Ministério da Defesa, ele defende a celebração do golpe de 64. Imaginem só,
você ter uma figura de Estado defendendo esse tipo de coisa, uma figura de Estado que deveria estar ali agindo em interesse da nação, interesse em defesa da democracia, tá agindo dessa maneira, sabe? É uma coisa muito triste, sabe? O Ministério da Defesa está agindo dessa forma. Mas o bom é que a gente tem uma classe política vibrante que não aceita esse tipo de coisa, que não aceita que não aceita que esse tipo de manifestação seja normalizado em nossa sociedade. E não temos que aceitar mesmo, acho que tem que existir mecanismos para que possa haver que coíbam esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, eles reagem dizendo, a classe política mesmo, ela reage dizendo que não tem nada para se comemorar nessa data. Foi um período lamentável da nossa democracia, período triste, sabe? Período muito, muito triste. Mas o que me deixa esperançoso nesse momento é que os atos, que no dia 31 de março teve muito mais ato a favor da democracia, atos pró-democracia, contrários ao golpe de 64, enquanto esses atos a favor do golpe, essa minoria barulhenta, sabe? Que infelizmente eu ouso dizer que é uma minoria ignorante, né? Eu acho que é uma minoria ignorante que, infelizmente, não estudou história, não estudou o que aconteceu no período do regime militar, que muitos foram mortos, muitos foram torturados, assassinados, e, inclusive, até hoje tem muitas figuras, desaparecidos políticos, que até hoje não foram encontrados, que ninguém sabe onde eles estão nesse momento, né? As famílias, como acho que alguém aqui da live falou, se não me engano, essas famílias que tiveram filhos, parentes que foram perseguidos pela ditadura, que foram mortos, que foram, enfim, ninguém sabe aonde foram parar, né? Eles não tiveram nem sequer o direito de poder velar os próprios filhos, esses seus parentes, sabe? Então é uma coisa lamentável, um período que existiam figuras muito doentes, né? Figuras muito, como dizer, doentes no sentido, nossa, de, sabe, praticar esse tipo de coisa, sabe? Então, é uma coisa que me deixa no fundo feliz, que pelo menos a gente tem uma maioria que não concorda que esse golpe, o regime militar, deva ser celebrado entre a população. A população já deixou bem claro que não vai aceitar uma nova tentativa de golpe. Nem as próprias Forças Armadas estão embarcando nesse tipo de aventura do Bolsonaro. Ele não tem apoio sequer dentro das Forças Armadas para praticar esse tipo de coisa. É uma minoria barulhenta, infelizmente, uma minoria ignorante, mas infelizmente ela existe, né? A gente tem que tentar conscientizar as pessoas mais jovens sobre o que está acontecendo no país, né? Eu acho que sobre o que está acontecendo no país no sentido do Bolsonaro, né? Porque ele fica incentivando esse tipo de comportamento, que é um comportamento irresponsável que tem que ser responsabilizado. Então, acho que essa é a minha questão, é o meu ponto de vista, sabe? É meu ponto de vista sobre o assunto. É isso aí. E já até falando aí, permanecendo nesse tema, a gente até precisamos também voltar à história e levar e trazer a importância, né, do movimento na época. Até antes, foi começado bem antes, de 1964, um movimento que já previa isso aí, foi o movimento nas cidades, foi o movimento do grupos comunistas que já previa isso aí e tinha aí no pensamento deles lutar no momento que fosse oportuno contra essa questão da ditadura. Então, a gente deixa aí, ó, né? Você falou muito bem na questão de muitos familiares não tiveram o direito de velar, não tiveram o direito de saber o que fim deu os seus filhos, todos as pessoas, entes queridos que participaram de todo o movimento aí contra essa repressão da ditadura. Muitos camaradas também que padeceram na guerrilha do Araguaia, que já tinham esse sonho naquela época. Quando se foi, muitas pessoas não sabem, e até muitos tecem algumas críticas sobre aquele movimento lá de grupo de jovens, de grupo de homens e mulheres na época aí, com o intuito de combater, né, esse sistema aí de ditadura, de repressão, de
que se estava se instalando e que foi dado, que foi o golpe de 64. Então, a gente, um dia ainda vai fazer, até eu proponho para o Alexandre, a gente trazer a história desses camaradas que já estavam prevendo aí essa trágica, essa passagem da nossa história, os camaradas aí que participaram da Guerrilha do Araguaia. Então, a gente precisa, mais uma vez, saber que temas como esses são super importantes. O Tim falou a questão dos militares, que muitos não apoiam, e esse não é o que o Bolsonaro se encontra iludido, Isolado, sonhando né? Ele, sobre... ele conta num momento isolado, né? Até mesmo dentro das próprias isolado. forças. Mas a gente também não pode esquecer da questão que eles fazem muita vista grossa sobre esse movimento aí que o Bolsonaro fez. Se fosse em outro país sério, se fosse em outro país mais sério, com certeza aí essas atitudes desse maluco aí do Bolsonaro, desse doido que está no poder, já tinha sido reprimido e com certeza não estaria mais nem aí no poder. Então é isso aí. Eu vou trazer agora para a nossa fala aí, companheiro Alexandre. Posso falar só uma coisa rapidinho aqui? Pode falar. Acho que o Alexandre passou o link do caso Paraçara aqui no chat, aqui, se não me engano, que no caso ele falou que foi um atentado ao gasômetro, que foi diz respeito a um plano terrorista que foi arquitetado em 1968 por um brigadeiro, com o intuito de fazer com que as Forças Armadas, né, no caso, para desacreditar e tentar reprimir os opositores da ditadura. O que eles queriam fazer, basicamente? Eles queriam usar o esquadrão de resgate do Paraçar para detonar explosivos, né, se não me engano, em diversas vias públicas do Rio de Janeiro. Eles queriam atribuir isso à esquerda, eles queriam dar a pecha, queriam, digamos, dizer que foi a esquerda que fez isso, ou tentar promover. Eles mesmos, dentro das Forças Armadas, eles promoviam esse próprio terrorismo para tentar culpar, acusar a esquerda de estar promovendo esse tipo de coisa. Sabe? Então é um assunto bem curioso, que eu acho que talvez o Alexandre possa explicar melhor pra gente, né? Certeza, bem lembrado pelo Alexandre. Tem muitos detalhes aí que a gente passa batido, Alexandre, né? Que ele porque mandou. é uma vertente de informação, que muitos têm uma informação daqui, o companheiro tem uma informação diferenciada lá, mas muito boa essa. Até a questão desse, né, Guerrilha do Araguaia, a gente poderia, de repente, um dia, amadurecer essa questão para trazer um esclarecimento. Foi isso, né? E hoje, muitas pessoas, infelizmente, a gente vê nos próprios debates que a gente participa nas redes sociais, principalmente com os bolsominhos, o pessoal deles aí, que eles pegam muita coisa no ar e quando chega na parte de estudar e fazer um estudo sobre as questões que eles estão debatendo, eles como coisa ruim foge da cruz, beleza? Então, é importante que ressaltar sobre isso aí. E também vamos deixar aí uma notícia boa para nós, camaradas aí, que fizemos parte aí dessa frente de esquerda, como muitos brasileiros, né? Uma notícia boa, ela vai fugir um pouquinho aí da pauta de hoje, que é uma pesquisa que saiu, né, pela XP, né, que dentre os presidenciáveis, o ex-presidente Lula é o que tem mais avaliação positiva. E né, para a tristeza que muitos que acompanham nós aí, né, Luizinho, para a infelicidade de muitos, mas para a alegria de tantos, a gente vai vencer o mal. O bem vai vencer o mal. Isso eu tenho certeza e digo para vocês. Vamos esperar o camarada Alexandre se posicionar aí para que a gente já possa passar a falar para ele e ele praticamente fazer a conclusão e aí a gente já amanhã já passa para o tema seguinte aí, beleza? E aí, boa noite, Alexandre. Obrigado pela tua participação. Boa noite, Vitor, Luizinho, Josué, Vitinho, tudo bem?
Então, primeiramente, nós estamos num período muito triste da nossa história por causa da pandemia, né? Então, é importante, quando algumas pessoas por aí na cena pública, nas redes sociais, têm, não sei porquê, não consigo entender porquê, celebrado a ditadura militar, é importante, sim, a gente abordar o tema e falar sobre o que foi a ditadura para esclarecer a população, né? Quando mais nesse momento aí da pandemia, que está com muita gente morrendo, né? E nós sabemos que só com o afastamento de Bolsonaro da presidência, o Brasil vai conseguir enfrentar essa pandemia. E não é porque a gente gosta ou não gosta do Bolsonaro, é porque ele tem cotidianamente sabotado o enfrentamento da pandemia, né? Nós somos muito objetivos nisso. Nós temos clareza de que com Bolsonaro na presidência do Brasil, o Brasil não vai superar a pandemia. Não vai ter vacina, não vai ter isolamento social necessário, não vai ter auxílio emergencial, que são as bandeiras que nós defendemos para que possamos rapidamente enfrentar a pandemia. Bom, quanto à ditadura militar, né, é importante discutir, porque você só entende a ditadura militar a partir do movimento que o imperialismo norte-americano fez para conseguir, em aliança com setores muito atrasados da sociedade brasileira, com determinados industriais, o setor agropecuário, para conseguir a derrocada do governo Goulart, né? Então, vamos lembrar da conjuntura da América Latina, né? Você tem um contexto de Guerra Fria, você tem um contexto de que alguns países potencialmente estavam alinhando-se a blocos independentes ou com a União Soviética, né? Os Estados Unidos teve uma derrota muito grande com a Revolução Cubana, né? Tentou dirigir aquela revolução, depois tentou ocupar Cuba e foram rechaçados, né? E aí você tem um incentivo a uma política de sabotar os países autônomos. Não são países socialistas, são países autônomos independentes, né? Então, o Goulart era um Lula daquela época, né? O Goulart não era um homem socialista, como Lula não é, né? E foi derrubado porque havia um outro projeto, um projeto conservador, né? Nas ciências sociais tem um termo chamado modernização conservadora, em que determinados setores das elites dirigentes dirigem a modernização do país, modernização no sentido capitalista, de agrário para capitalista, de agrário para urbano, de agrário para industrial, etc., mas o fazem de forma conservadora, mantendo estruturas de concentração de poder, né? Eu acho que é importante ter isso presente, né? Então, é importante pensar nisso para ver como que o projeto americano para o Brasil na década de 60 difere do projeto americano para o Brasil hoje, tá? Então, assim, enquanto projeto econômico, né, o que você tinha na década de 60? Os Estados Unidos eram um país industrializado, as suas indústrias estavam se expandindo, precisavam de mercado consumidor, precisavam expandir os seus parques produtivos para demais países, para continuar o processo de acumulação, e foi feito um grande acordo, né? Então, as montadoras americanas vieram para o Brasil, e a burguesia brasileira, a elite brasileira, ficou com as indústrias de autopeça, né? Então, você tem um consórcio entre por exemplo, a indústria americana e a indústria brasileira, né? Você teve depois a Revolução Verde, além de você ter, por exemplo, a não realização da reforma agrária, que é uma reforma burguesa, né? É uma reforma burguesa. A reforma agrária nunca foi em nenhum país do mundo uma reforma socialista, né? Você tem depois a implantação da Revolução Verde, em que o Estado subsidia a expansão da soja no Brasil, né? Bom, então, e o Estado? Qual foi o papel do Estado? Os militares, na década de 60, 70, dirigiram um grande processo de intervenção estatal na economia, tá? As grandes rodovias das BRs que cortam o nosso litoral, o sistema, a nacionalização do sistema hidrelétrico, né? A construção do Sistema Nacional de Telefonia, investimento de Estado na Embraer, investimento nas universidades, criação do CNPq, da CAPES, se deram todos no regime militar. Por quê? Porque o Estado ele vai assumir a indústria de base, ou seja, quando o Estado monta o setor de petróleo, quando o Estado
assume os custos da implantação do setor petroquímico, né, que são setores da economia necessários para o desenvolvimento dos demais setores da indústria, né? Sem petroquímica, você não tem indústria de plástico. Sem plástico, você não tem carro, né? Sem investimento maciço em infraestrutura, você não tem combustível. Sem abundância de combustível, você não tem automóvel, né? Sem investimento maciço do Estado para a construção de estrada, você também não tem possibilidade de expansão do transporte, né? Transporte rodoviário, no caso, que foi o que o Brasil fez. Então, você tem um consórcio do qual o Estado participou, assumindo dívidas externas enormes, né, rebaixando o custo de reprodução do capital. Porque quando o Estado ele entra assumindo esses investimentos pesados, ele ou tem uma taxa de retorno muito baixa ou tem uma taxa de retorno negativa. Então, o custo necessário a esse investimento maciço, ele é socializado com a sociedade em prol do desenvolvimento industrial capitaneado por essa indústria, né? Você teve, veja bem, nós estamos falando de um país que se industrializou, que continuou seu processo de industrialização, mas foi uma industrialização concentradora, não foi uma industrialização em cima de um modelo de desenvolvimento econômico benéfico para a população, pelo menos para a maior parte da população. Foi um modelo de desenvolvimento econômico que se destinou à produção de bens de luxo para a classe média emergente, né? Esse modelo entrou em crise, a crise do petróleo em 73, com a acumulação de dívida externa, e progressivamente a ditadura foi perdendo o respaldo popular, né? E foi assim implantada a ferro e fogo, né? É importante falar da violência, né? A violência ela começa em 64, obviamente, né? Foi um golpe militar. Mas ela se acirra quando você tem questionamento na sociedade civil a ditadura. Começa a ter na década de 68 greves, concentrações populares, exigência de eleição, e a ditadura vai fechando o regime, né? Então, qual que é o projeto hoje, né? Então, novamente, o golpe de 2016 foi empreendido com apoio norte-americano, né? O imperialismo americano. Então, assim, em qualquer análise social, a categoria imperialismo precisa estar presente, né? É uma categoria importante na ciência social e na história. Mas o capitalismo americano hoje mudou. Não é um projeto industrial, né? Os Estados Unidos perdeu sua indústria. Os Estados Unidos transferiu sua indústria para a China, para a Ásia, né? E controla a comercialização de petróleo em dólar. E como a principal mercadoria do mundo é o dólar, os Estados Unidos podem emitir moeda à vontade, né? Então, tem a senhoriagem da moeda americana, né? Então, como um próprio economista americano disse, é um privilégio exorbitante, porque eles têm uma moeda que é aceita para o mundo inteiro. A única possibilidade do Brasil conseguir dólar é exportar mercadorias. Os Estados Unidos ele pode obter dólar imprimindo, né? Imprimir à vontade, porque é uma moeda que tem aceitação praticamente universal no mercado internacional. Então, hoje, o projeto americano para o Brasil é um projeto rentista. Tá? De um lado, é um projeto de sufocar o desenvolvimento nacional. De outro, é um projeto de se apropriar de rendas que possam ser extraídas compulsoriamente, né? O que é um pedágio? Extração de renda compulsória da população, né? O que é uma privatização de uma empresa de energia elétrica? Extração de renda compulsória da população, porque ninguém vai ficar sem consumir energia elétrica, né? Além disso, tem controle da distribuição, no caso dos Correios, né? Tem não só o controle da informação, você impede, quando você privatiza uma empresa que nem os Correios, você impede o país de ter autonomia funcional, né? Então, o projeto dos Estados Unidos para o Brasil hoje é Porto Rico, tá? É um Porto Rico gigante. É um país sem indústria, num processo acelerado de robotização. O que você faz? Você inviabiliza as indústrias do país, você fecha as fábricas, você acaba com a possibilidade de financiar os empresários nacionais com o banco público, no caso do BNDES, e você
impossibilita que o Estado tenha políticas ativas de desenvolvimento econômico, né? Nós estamos muito preocupados com as eleições. As pessoas têm a expectativa de que no ano que vem, com as eleições, a esquerda vai poder voltar ao poder e administrar o país. Esse quadro seria muito difícil. Por quê? Porque há uma série de institutos legais que foram aprovados nos últimos anos que inviabilizam a administração pública, né? Teto de gastos, corte de impostos, independência do Banco Central, né? Então, há todo um entulho aí que tem que ser removido, né? Junto com o golpe militar, é importante que se diga, e aí tem uma coisa comum entre os dois períodos, né? Entre hoje e 64, né? Você tem uma demonização da esquerda. Por quê? Porque, racionalmente, é muito difícil explicar para as pessoas como que um regime excludente, um regime concentrador de renda, pode ser preferível a um regime de melhoria social. No caso, uma democracia popular, um socialismo, que seja. Então, você faz o quê? Você demoniza o oponente, né? Então, a lógica de falar mal do comunismo, a guerra cultural, na linguagem dos bolsonaristas hoje, é uma ferramenta de luta política, né? Tá. Acho que é isso, né? Então, ditadura nunca mais. Eu passei grande parte da minha vida, eu nasci em 69, sobre governos militares, né? E nós não podemos perder essa conquista democrática, né? Obrigado. Grande Alexandre, obrigado pelas tuas palavras aí, Alexandre. Esclarecedora, muito bem colocado aí, que fez aí um apanhado geral aí sobre esse momento aí que a gente passou e ainda que presenciamos aí e temos, infelizmente, a tristeza e a infelicidade de pessoas ainda aplaudindo e se motivando, né, a ir para as ruas protestar contra a democracia, contra o livre-arbítrio. Então, a gente fica feliz aí em saber que a gente está trazendo esse debate para que o povo, né, para o pessoal saber exatamente aí esse lado da história. Lembrando a vocês que amanhã o nosso tema vai ser o uso político das Forças Armadas pelo governo Bolsonaro. A gente quer abrir esse debate aí com as pessoas que acompanham nós na rede social, no nosso canal também. Eu acho que é um debate que é importante, né? Os prós e os contras, muitas pessoas podem ter, de repente, aí, como a gente também, no canal democrático, possa ver coisas boas, ações boas por esse uso das Forças Armadas pelo governo Bolsonaro, e pode também existir o contraditório aí que acontece aí muitas ações que estão acontecendo aí pelo governo Bolsonaro e essa essa grande adesão de militares das Forças Armadas a esse governo que está aí. Esse vai ser o nosso assunto e a nossa pauta de amanhã. Eu queria saber... Oi? Pode falar. Eu queria deixar o meu agradecimento aí, deixar a palavra para o Josué se despedir aí. Josué, está na escuta, Josué? E deixar a palavra para o companheiro Josué se despedir, dar um tchau para a rapaziada aí. Aí, Josué, está na escuta, meu querido? Pode falar. Então, eu reforço o convite, Josué, para que esteja presente amanhã junto com nós aí, para mais esse tema que já foi repassado para vocês, beleza? Josué? Josué, abre o microfone, beleza, Josué? Com certeza, Vitor. Então, eu deixo aqui meu agradecimento aqui. Oi? Pode falar. Me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu deixo meu agradecimento o nosso amigo Alexandre, noite para o nosso vizinho Vitinho, nossa nação curitibana, paranaense, o povo brasileiro que curtiu esse tema hoje, né? Essa matéria de hoje que foi muito importante para cada pessoa, para cada família, para cada cidadão, para cada jovem. Então eu deixo aqui o meu abraço, até amanhã de novo, para nós entrar com outros temas, né?
sobre a irresponsabilidade, a incompetência que nós estamos no nosso país aí, né? Então é isso, gente. Eu deixo um abraço para todos aí, até, se Deus quiser, nós estamos aí de volta. Muito obrigado. Luzinho, hoje nós trouxemos aí um apanhado aí, né, um ponto de vista aí de quatro companheiros aí que estão participando aí nessa 5 companheiros que estão participando nessa live, e é importante que a gente saiba que esses assuntos aí não podem ser esquecidos. Amanhã nós temos um novo assunto aí em questão, eu, como eu já disse, uso político das Forças Armadas pelo governo Bolsonaro, e agradeço aí, Luizinho, a tua fala, e já te convidando, Luizinho, para que esteja junto com nós amanhã aí, meu querido. Obrigado aí, Vitor. Agradecer também a todo mundo aí. Boa noite a todos e a todas. E dizer para os companheiros e companheiras, ditadura nunca mais. A gente tem que nunca esquecer do que a gente passou lá atrás. O sofrimento foi muito grande. Nós, nos Correios, temos um companheiro que sofreu na ditadura, foi perseguido, foi funcionário do Banco do Estado do Paraná, o Banestado, foi funcionário dos Correios, hoje ele é aposentado, né? O companheiro Luiz Urrara. O Luiz Urrara foi perseguido na ditadura, na década de 80, né? E é um companheiro que está aí, firme e forte. Né? E tem tantos outros companheiros que a gente conhece aí em Curitiba, né? Do movimento, né? Que a gente ouviu os companheiros contando a história de como é que era essa perseguição das pessoas que lutavam pela liberdade. E a liberdade é tudo de bom, né? É muito bom para a gente ser livre, falar o que pensa, lógico, um debate sincero, não um debate mentiroso, cheio de fake news que a gente vê, né? E dizer fora Bolsonaro, pela sua omissão, né, na pandemia, porque ele é omisso como governante do seu país. E é uma vergonha internacional, o Bolsonaro. É bom para quem gosta dele, eu não gosto dele. Não da pessoa dele, não gosto da política que ele adotou para o país, a política de sabotar a pandemia, de pedir para que se abra os comércios. Pediu para que o ministro dele soltasse um decreto para que se abrisse as igrejas, para que os pastores do cofre arrecadassem. Quebra a igreja. Não é para salvar o povo, porque se a igreja, se esse pastor e padre salvasse, estaria salvando as pessoas da Covid. O único interesse das igrejas abrir é para o cofre, não é para outra coisa. Porque a gente não precisa ir para a igreja para se comungar com Deus, com Jesus Cristo, quem acredita em Jesus Cristo e Deus. A gente pode se comungar e ter o testemunho de Deus e de Jesus Cristo dentro de casa, com muita fé. Não precisa ir no templo, não. O templo tem um papel que é o ritual da igreja mesmo. Mas os caras querem saber o quê? Do cofre, né? A gente sabe os pastores que gostam de cofre, né? Não precisa nem falar. Então, meu companheiro, boa noite a todos e fora Bolsonaro. É isso aí, Luizinho. Bem lembrado, e vamos lembrar isso aí do pastor. Fora Bolsonaro. Isso aí, então aí bem lembrado aí, que até foi divulgado aí na imprensa, aí o pastor aí que promete fazer muitos milagres aí, e na primeira oportunidade que surgiu a vacina lá nos Estados Unidos, salvo me engano, foi em Nova York, foi se vacinar, fazer vacina contra a Covid lá nos Estados Unidos. Infelizmente. E aí, Vitor, eu quero ver tuas palavras aí para conversar com o pessoal aí, já preparando para amanhã o próximo tema, nosso próximo debate. Queria desejar uma boa noite a todos aqui, está aqui encerrando a live, né? Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até esse momento aqui. É muito legal estar diante desses companheiros que entendem tanto dessas questões da política nacional, da nossa história. Eu tento trazer um pouco do que eu sei, né, do que eu posso contribuir ao debate de alguma maneira. Eu não sou um gênio, né, não sou tão inteligente assim, mas eu procuro tentar opinar da minha maneira, sabe? Então eu desejo aqui uma boa noite para meus companheiros, boa noite a todos que nos acompanharam até esse momento. Um fora Bolsonaro, como sempre, né? E é isso. Ditadura nunca mais. Nós não queremos voltar a esse período sombrio da nossa história, né? Esse período tão
Enfim, período lamentável que certas pessoas ignorantes preferem continuar comemorando, né? Eu não comemoro, pelo menos Democracia, tenho um né? pouco, né, para não assinar. Fora Bolsonaro e vacina já, né? É o que é o mais importante para a gente nesse momento. Obrigado. Aí, Vitinho, já dando aí, se É isso aí, despedindo aí do pessoal que certeza. acompanha aí. Josué já fez as suas falas, o companheiro Luizinho também. Alexandre, tá escutando, Alexandre? Obrigado mais uma vez pela tua participação aí. Eu acho que cada palavra de vocês enriqueceu muito a nossa live, né? Cada um muitas vezes trazendo seu ponto de vista um pouco diferenciado, mas sendo que no final a funila e o pensamento é isso aí mesmo, né? Contra a repressão, contra a ditadura. Deixa as tuas palavras e já está convidadíssimo, Alexandre, para estar junto com nós amanhã, a partir das 19h30. Obrigado, Vitor. É importante conversar com vocês. Acho que todo mundo tem contribuições a dar, né? Porque as pessoas aqui participam de diferentes áreas da sociedade, né? Então é importante ouvirmos a percepção de todos, né? Então eu espero que o Bolsonaro não tenha força para dar o golpe, né? Ele precisa da crise, ele precisa de uma crise social profunda, ele precisa da morte, porque só assim ele vai ter pretexto para decretar um estado de sítio ou justificar uma intervenção militar, né? E por que ele precisa fazer isso? Porque Bolsonaro é um homem acossado pelo passado, né? Rachadinhas em gabinete, problemas com os filhos, etc., né? Que se vendeu, uma pessoa que teve praticamente há 30 anos no Congresso sem fazer nada e se vendeu como nova política, né? Então a sociedade devagarzinho acordou para o fato, né? Então ele precisa da repressão, porque senão o futuro dele é a cadeia, né? A gente sabe disso. O Brasil está num momento gravíssimo, né? Vamos todos nos proteger. Nós precisamos de lockdown nacional, nós precisamos do auxílio emergencial para que as pessoas possam fazer esse lockdown. E nós precisamos de vacina para todos. O Brasil pode ser um irradiador de variantes sem fim para o Covid, né? Enquanto o Covid estiver circulando, podem ocorrer mutações que coloquem em risco os outros países. Então, assim como nós provavelmente não conseguiríamos sair do Brasil hoje, e se conseguir sair, seríamos obrigados, na maior parte do mundo, a ficar em quarentena, essa realidade pode se projetar para 2 ou 3 anos na frente, né? Então, eu quero dizer o seguinte: nós não temos saída de desenvolvimento econômico, nós não temos saída de saúde, nós não temos saída de qualquer hipótese de sucesso nacional com Bolsonaro no cargo, né? Então, fora Bolsonaro, auxílio emergencial para todos os que precisam e vacina já. Então, obrigado. Aí. Tá mudo, tá mudo. Tá mudo, Agradecer, É isso aí, meu agradecer a companheiro, todos que camarada. participaram junto com a gente aí, ajudaram a fazer essa live, e já convidando vocês amanhã para esse novo tema, que é a partir das 19h30, né? Essa questão aí da uso político das Forças Armadas pelo governo Bolsonaro. Todos já estão convidados, e obrigado pela participação aí da bancada que esteve junto com nós e o pessoal em casa que participou, e peço que curtam, compartilhem, que divulguem a nossa live. Obrigado a todos, né? Se cuide, vacinação já e fora Bolsonaro. Um grande abraço a todos e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.